como funciona o fundo Arca Agrão Multimercado? Como eu faço para investir na previdência do primo rico? Eu recebo essa pergunta quase todo dia, seja aqui no canal do YouTube, seja no nosso canal do Instagram ou no nosso canal de atendimento aqui da Gestora Agrão. E nesse vídeo eu vou fazer um guia completo sobre como é o fundo, como funciona a previdência privada e como você faz para investir igual ao primo rico. Então, se você quiser aprender mais sobre isso, assista esse vídeo até o final. Mas antes de eu começar, curte esse vídeo, compartilha, chama todo mundo para assistir. Quanto mais você fizer isso, maior o engajamento da plataforma e melhor é a entrega desse vídeo, ou seja, mais pessoas vão poder aprender com você. Então faça isso agora e vamos para a explicação sobre o Arca Agrão Multimercado. O que é o Arca Multimercado? Vamos lá, pessoal. Primeira coisa que vocês precisam entender é que o Arca é um fundo de previdência privada. Só que, diferente do que todo mundo pensa, um fundo de previdência privada não serve única e exclusivamente para a construção de renda no futuro. Quando as pessoas falam de previdência privada, elas associam a receber uma renda, ou seja, vou juntar 10 mil reais, 100 mil reais, 1 milhão de reais, porque lá na frente isso vai me gerar uma renda de 100, 200, 1.000, 10 mil reais. Mas isso não é a única utilidade da previdência privada. A previdência privada serve como um veículo de acumulação de capital para o longo prazo. No final de tudo, você decide o que fazer com esse dinheiro. Não é como o INSS. O INSS você paga e no final o governo decide quanto te pagar. Na previdência privada, você acumula dinheiro para você como um investimento, que tem diversos benefícios, eu vou falar de um por um deles aqui, e no final, você decide o que fazer com esse dinheiro. Você pode, no final de 10 anos, 15 anos, decidir transformar isso numa renda, que é um dos exemplos. Você pode também pegar esse dinheiro e sacar ele todo de uma única vez e viver, usar para alguma coisa que você quer. Você pode deixar ele investido e ir sacando a cada 2 meses, sem problema algum, esse dinheiro e controlando você mesmo qual seria a sua renda. Você pode fazer isso em transformação de renda com benefício depois para os seus herdeiros. Enfim, você pode fazer uma série de possibilidades. Você pode usar esse dinheiro de várias outras formas que não seja apenas para renda. E, inclusive, você pode usar o seu investimento em previdência para fazer um planejamento sucessório. Mas como eu falei várias formas de utilizar aqui agora, eu vou te contar também um pouco dos benefícios da previdência privada. A previdência privada tem alguns benefícios muito interessantes. Eu vou elencar um por um aqui. O primeiro benefício, e que é muito famoso, é para pagar menos imposto de renda na sua declaração. Sim, você pode usar um investimento para pagar menos imposto de renda. E como que eu faço isso? Você pode pegar até 12% da sua renda bruta tributável e investir numa previdência pelo modelo PGBL. O modelo PGBL permite que quando você invista até 12% da sua renda bruta tributável, você avise ao leão no momento que você vai fazer a sua declaração do ano seguinte e ele automaticamente vai te devolver o imposto que foi retido na fonte por esse investimento. Vou dar um exemplo aqui numérico para ficar mais fácil. Imagine que entre salários e férias você receba 100 mil reais por ano. Somando tudo isso ao longo de um ano, você recebe 100 mil reais. Se você pegar desses 100 mil reais, 12 mil reais e investir no PGBL, quando você fizer a sua declaração de imposto de renda no ano seguinte, o governo vai calcular que sobre esses 12 mil reais, ele te cobrou 3.300 reais de imposto de renda. E ele vai te devolver isso na forma de restituição. Pronto, você investiu e recebeu de volta o imposto. Por que isso acontece? Porque o governo quer te incentivar a guardar dinheiro para o longo prazo. Qual a contrapartida a isso? Depois, lá no futuro, quando você sacar esse dinheiro, você vai pagar imposto sobre o valor total, pois você não pagou imposto no início. Então o governo te devolve agora para te cobrar lá no futuro. Mas lembra quando eu te falei que você pode utilizar esse dinheiro de N maneiras? Se você não sacar esse dinheiro de uma única vez, for sacando somente os rendimentos aos poucos, você vai pagar imposto sobre o valor que você sacou. Você não precisa sacar todo esse valor lá na frente. Tem várias estratégias para você pagar menos imposto. E uma das estratégias envolve um outro benefício da previdência privada, que é uma tabela de imposto de renda menor do que de outros investimentos. A previdência privada permite que você faça uma tabela chamada regressiva. Como funciona essa tabela? É uma tabela que começa em 35% de imposto e a cada 2 anos ela vai caindo até um limite inferior de 10% de imposto. Quando você chega nesse momento, você já está otimizado ao máximo. E se você fizer uma comparação com outros investimentos, você vai notar que a previdência privada é onde você paga menos imposto, óbvio, excluindo os isentos. Então, por exemplo, um fundo multimercado tradicional, você pagaria no mínimo 15% de imposto. Na previdência, você pode chegar a 10%. No fundo de ações, a mesma coisa, você sempre vai pagar 15%. Um fundo de renda fixa, a mesma coisa. E na previdência, independente da categoria, se é um multimercado, uma renda fixa ou uma previdência que aloca em ações, você vai pagar 10% depois de 10 anos, que é quando a alíquota fica otimizada. Além disso, tem outro benefício do ponto de vista da acumulação do patrimônio e da tributação. Previdência privada não paga o famoso come-cotas. Vitor, o que é o come-cotas? Eu não sei que negócio é esse, que nome esquisito. Para simplificar para você aqui, a cada 6 meses,
vezes, em fundos multimercados e fundos de renda fixa, o leão vai lá e morde uma parcela da sua rentabilidade. Como assim? Ele vai lá e vê quanto você ganhou e pega 15% disso e antecipa a título de imposto. Mesmo que você não tenha sacado o dinheiro do seu investimento, mesmo que você deixe seu dinheiro investido lá por 10, 15, 20, 30 anos, ele vai sacar 2 vezes ao ano o dinheiro do imposto na menor alíquota, que é a alíquota de 15%. Isso é muito danoso e muito prejudicial para sua acumulação de patrimônio no longo prazo, pois esse dinheiro que foi antecipado a título de imposto para de trabalhar para você. Então, na Previdência, se você investir num fundo com a mesma estratégia, por exemplo, o multimercado da Arca, imagine que a gente tivesse um Arca que não é Previdência e um Arca que é Previdência. No que não é Previdência, você pagaria 15% de imposto a cada 6 meses, fazendo ou não resgate. Enquanto no outro, esse dinheiro continuaria trabalhando para você. Então, a Previdência privada não paga como cotas. Isso faz com que a sua capacidade de acumulação de capital no longo prazo fique maior, pois o imposto que deveria ser pago continuará gerando lucro para você. Outro benefício que a Previdência privada tem: planejamento sucessório. Sim, é um tema chato, a gente não gosta de pensar na nossa morte, no momento que a gente vai faltar para nossa família, mas é importante deixar isso organizado. Na Previdência privada, você já tem um planejamento sucessório sem inventário. Quando você coloca um dinheiro investido em Previdência privada e define lá quais são os seus beneficiários finais, a seguradora, na hora que você vier a faltar para sua família, automaticamente já vai entregar esse dinheiro para os seus beneficiários. Basta que eles contatem a seguradora e digam: olha, infelizmente aqui o meu pai ou a minha mãe, enfim, a pessoa que era titular do plano faleceu, eu sou um dos beneficiários, tá aqui os documentos que comprovam que essa pessoa faleceu, e aí a seguradora vai fazer o saque do fundo e vai pagar esse dinheiro para os beneficiários finais. Isso é muito importante porque muitas famílias possuem muito patrimônio, mas a grande parte dele está imobilizada, ou seja, investido em imóveis, carros, bens que a pessoa não consegue vender. Então, é muito interessante você utilizar a Previdência privada para fazer o planejamento sucessório, e nesse planejamento sucessório você deixar um dinheiro que seja suficiente, por exemplo, para fazer o inventário desses bens que são imobilizados, porque assim você evita que essa família precise vender esse bem a um preço abaixo de mercado, justamente para poder custear os gastos desse processo de inventário. Bom, tentei ser breve, mas como a Previdência privada tem benefício pra caramba, demorei muito nessa parte. Mas agora vamos para como funciona o Fundo Arca. O Fundo Arca segue a metodologia Arca, que investe em ações e negócios, real estate, ou seja, fundos imobiliários, caixa, ou seja, renda fixa, crédito privado e ativos internacionais. É uma estratégia que possui uma diversificação estrutural que vem se mostrando muito interessante desde que nós lançamos o fundo e que se mostra muito resiliente em qualquer estudo que nós fizemos. É uma estratégia que tem uma diversificação feita para ser mantida, aconteça o que acontecer, com rebalanceamento diário. Ou seja, sempre que você investir no Fundo Arca, você vai estar comprando 30% de ações brasileiras, 10% de fundos imobiliários, 40% de renda fixa e 20% de ativos internacionais. Assim, você diversifica e balanceia o seu portfólio de uma maneira que ele suporta diversos desaforos. Ao longo desse tempo que o fundo foi montado, tiveram diversos meses que a bolsa teve quedas expressivas e o fundo se protegeu muito bem. Ou que lá fora tivemos problemas graves e o fundo se protegeu muito bem. E com isso você vai fazendo uma construção de patrimônio no longo prazo. Essa metodologia foi inspirada na carteira do Thiago Nigro, o Primo Rico. Ele faz essa alocação no quadro Rumo ao Bilhão, que vocês já devem ter visto esse vídeo em diversos momentos no canal Primo Rico, onde ele aloca o dinheiro dele na pessoa física de maneira pública, mostrando os erros e os acertos dele. Mas uma única coisa que ele sempre seguiu é a metodologia Arca. Independente do ativo que ele estava comprando, ele alocava seguindo a metodologia Arca. E como que nós alocamos? Em quais ativos nós alocamos? Nós alocamos nos melhores fundos do mercado. Sim, nós escolhemos os melhores gestores em cada uma das caixinhas para fazer essa alocação pra gente. E aí muita gente pergunta aqui: Vitor, mas por que vocês não compram ação direta? E eu vou te responder: porque nós somos humildes. Somos humildes o suficiente para saber que não tem como ser melhor do que diversos gestores que já estão no mercado há muitos anos. Então nós bebemos da fonte desses gestores, escolhemos os melhores do Brasil, temos acordos comerciais com eles para que você invista neles de maneira mais barata do que você investiria comprando diretamente o fundo deles, e com isso a gente consegue dar acesso a esses fundos para vocês e ter as mentes mais brilhantes do Brasil investindo e cuidando do nosso dinheiro junto com vocês. E como que você faz para conseguir investir igual ao Primo Rico, investir no Fundo Arca, né? O Arca Multimercado está disponível no aplicativo da Grão, que você consegue baixar aí na sua loja. Esse aplicativo foi construído para o Fundo Arca, então ele tem uma quantidade absurda de detalhes para você acompanhar. Você consegue ver, por exemplo, a nossa alocação em cada um dos ativos, o que está investido em cada um deles, quantos por cento está investido em cada um deles. Quando o fundo recebe algum dividendo de fundo imobiliário que não cai na sua conta corrente, cai no fundo e é automaticamente reinvestido, tá? Você fica sabendo, a gente manda um push para você, para te avisar. Quando a gente recebe os rebates da taxa de administração dos fundos, ou seja, quando a gente investe no fundo, ele devolve parte da receita para você como investidor. Quando a gente
recebe isso, a gente manda um push. Então tem uma quantidade de informações absurdas e você investe com 4, 5 cliques pelo seu celular no aplicativo da Grão. Mas além da Grão, esse fundo está disponível praticamente em todas as corretoras. Praticamente todas elas quiseram disponibilizar esse fundo para venda. Então você pode procurar na XP, Inter, BTG, Orama, Guide, enfim, se eu for falar aqui o nome, eu vou ficar falando o nome de todo mundo, mas tem em praticamente todas as corretoras do Brasil e bancos de investimentos o fundo Arca para você investir. Mas eu te dou a dica, faça pela Grão, porque você vai ter uma experiência diferenciada para este produto. Agora você deve estar se perguntando, tá bom, Vitor, eu já sei como investir, eu já sei o que o fundo Arca faz, já vi que Previdência é um produto incrível para mim, mas quanto custa isso daí? Qual a taxa de administração? Qual o mínimo de aplicação? Me conta os detalhes aqui. Vamos lá. A taxa de administração do nosso fundo é de apenas 0,59%. Sim, nós buscamos fazer o fundo mais barato possível para que você pudesse investir de maneira mais eficiente. Foi um produto pensado para você, para os nossos seguidores, para os fãs do Thiago Nigo, para quem quer mudar de vida usando a previdência privada. Então ele cobra apenas 0,59% de taxa de administração. E o mínimo de aplicação foi o mínimo que nós conseguimos de fato negociar com as seguradoras, que é R$100. Com R$100 você já consegue fazer o seu primeiro aporte no fundo Arca. E para você resgatar o dinheiro dele, é muito simples também. O prazo de resgate é de 9 dias úteis, ou seja, você solicita o resgate e em 9 dias úteis o dinheiro cai na sua conta. Tem uma regrinha ali que 7 dias úteis ele cotiza, ou seja, depois de 7 dias úteis você sabe quanto vai receber e 2 dias depois você recebe esse dinheiro na sua conta corrente. Só que aqui tem que tomar um cuidado, tá? A cada aporte seu, aquele aporte tem uma carência de 60 dias. Isso não é uma escolha nossa, isso é uma regra de previdência privada. Sempre que você faz um aporte, aquele aporte fica com uma carência de 60 dias. Mas convenhamos, previdência é pro longo prazo. Se você coloca hoje pensando em sacar daqui a 60 dias, você não deveria ter nem colocado. Pense em previdência privada para janelas longas, 10 anos no mínimo, se possível. Bom, agora que você já sabe tudo, não perca tempo. Vá lá, faça o seu investimento, comece a sua previdência privada agora, seja para otimização tributária, seja para planejamento sucessório, seja como investimento de longo prazo, comece agora. Invista em previdência privada o quanto antes, pois isso vai ser muito importante para a sua vida e para você ter um futuro mais tranquilo e mais calmo. Agora, se mesmo com todas essas minhas explicações você ainda ficou com alguma dúvida, você pode tirar essa dúvida por alguns canais. Você pode me chamar no Instagram, @victor.s.oliveira, você pode chamar pelo canal da Grão, @Grão Investimentos, ou você pode também falar por e-mail com os nossos especialistas em investimentos. Manda um e-mail para especialistas@grão.com.br que um dos nossos especialistas vai entrar em contato com você, tirar todas as suas dúvidas e te ajudar a começar a construir o seu futuro. Bom, é isso, pessoal. Aguardo vocês num próximo vídeo. Valeu e até lá!